uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém. Somente até aí, os irmãos podem se assentar, por gentileza. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto em 2 Reis, capítulo 4, uma palavra muito conhecida e até muito pregada, né? Às vezes os irmãos já ouviu alguém ministrando, discorrendo acima aqui desse texto, mas nessa noite o Senhor, Ele tem uma palavra para o nosso coração. Amém? Aqui, irmãos, a palavra do Senhor nos mostra uma mulher aflita. Aqui a palavra do Senhor nos mostra uma mulher desesperada, uma mulher angustiada. E qual era o motivo, irmãos, dela estar daquela maneira? Qual o motivo dela estar aflita? Qual o motivo dela estar angustiada? Qual o motivo que ela se encontrava desesperada daquela maneira? A Bíblia, irmãos, fala que aquela mulher, ela tinha perdido o seu esposo, o seu marido, ou seja, ela estava vivenciando um luto na sua vida. E para piorar a situação, a Bíblia nos diz, irmãos, que o credor chegou ali para poder levar os seus 2 filhos para serem servos. Olha, irmãos, a situação em que aquela mulher ela se encontrava. Olha a luta a qual aquela mulher estava, enfrentando. Ela havia perdido seu marido, ou seja, ela estava vivenciando um luto na sua casa. Agora chega ali os credores para poder levar os seus 2 filhos para serem servos. A situação daquela mulher era difícil. A situação daquela mulher, irmãos, olhando assim, era muito crítica. Verdade, Deus. Quem sabe, diante daquela situação toda, daquela luta que aquela mulher estava enfrentando, às vezes ela já estava até desanimada da vida, não é verdade? É verdade. Às vezes ela poderia estar ali trancafiada no seu quarto, Verdade. Mas quando os credores chegaram ali na sua casa para poder levar os seus filhos para serem servos, naquele momento aquela mulher ela teve um despertamento. Glória a Deus. Naquele momento aquela mulher ela acordou para a vida, aleluia. vamos dizer assim. É verdade. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher então ela corre até o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, irmãos, era a voz de Deus na terra. Glória a Deus. Era o homem que Deus usava ele com grande poder, com grande autoridade. Glória a Deus. E Aleluia. aquela mulher então, naquele desespero, naquela aflição, prestes ali a ficar sem os seus 2 filhos, passando uma luta muito grande dentro da sua casa. E ela então chega até o profeta e conta a história para ele, conta o que estava acontecendo. E a Bíblia diz, irmãos, que o profeta vira para ela e diz: o que eu hei de fazer por você? Oh, aleluia. O que é que você tem em casa? Então aquela mulher declara ao profeta o que ela tinha na sua casa. Deus de maravilhas, aleluia. E não tinha muita coisa, irmãos. Glória a Deus. A Bíblia ela vai nos dizer que ela tinha apenas uma botija de azeite dentro da sua casa. Jesus. Ela já tinha perdido o seu marido
estava prestes a perder os seus 2 filhos, irmãos, e ela estava passando também uma luta financeira muito grande dentro da sua casa. Glória a Deus. Porque ela não tinha nada. A única coisa que ela tinha era apenas aquela botija de azeite. Oh, aleluia. Mas o profeta, irmãos, orientado por Deus, guiado por Deus, ele diz para aquela mulher: então você vai até os teus vizinhos, pede para eles muitas vasilhas emprestadas, não poucas. Entra para dentro do seu quarto, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita sobre elas o azeite. Naquele momento, irmãos, o profeta Eliseu, ele estava dando àquela mulher a direção para o seu milagre. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele poderia, naquele momento, orar a Deus, e aquele azeite, ele iria ser multiplicado, porque o profeta, ele era um homem de Deus. Eliseu, ele tinha comunhão com Deus, ele tinha intimidade com o Senhor. Glória a Deus, aleluias. Eu creio que se ele fizesse uma oração, se ele clamasse a Deus, Deus multiplicaria aquele azeite. Deus faria um milagre na vida daquela mulher. Mas naquele momento, quando ele pede para ela ir aos vizinhos, pedir a eles vasilhas emprestadas, Eliseu, irmãos, estava ensinando aquela mulher a exercitar a sua fé. Amém. Ele estava ensinando ela a exercitar a fé. Porque, irmãos, o milagre, ele só vai acontecer nas nossas vidas se nós colocarmos a nossa fé em ação. É verdade, Deus, aleluia. Só vai acontecer alguma coisa na nossa vida quando nós colocarmos a fé para funcionar. Glória a Deus. A própria palavra de Deus, ela nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. É verdade, Deus. Então nós temos que crer para poder ver o milagre. É verdade, Deus. Então naquele momento Eliseu, ele estava ali, irmãos, ensinando aquela mulher. Ele estava dando a ela a direção para o seu milagre. Ele estava ensinando aquela mulher a colocar a sua fé, a colocar a sua confiança em ação. É verdade, Deus. Para quê? Para que o milagre de Deus acontecesse na vida dela. Glória a E o Deus. interessante, o irmão Fabrício, que ela não questionou o profeta. Ela não questionou. Ela não ficou ali murmurando. Aleluia. Não. Glória a Deus. A gente pode observar que ela creu naquilo que o profeta havia falado para ela. Verdade, Deus. E o interessante é que ela não somente creu, mas ela pôs em prática. Porque uma coisa, irmãos, é a gente ouvir a palavra de Deus e não colocar ela em prática. É verdade. Não vai fazer efeito, não vai, irmão, trazer resultado. A gente deixar a nossa casa, né, e vir para a casa do Senhor, para a casa de oração, ouvir a palavra de Deus. Deus nos dá ali a direção para a nossa bênção, para o nosso milagre, e nós não colocar em prática. É verdade, O Deus. que a Bíblia diz, irmãos? Aquele que somente ouve a palavra de Deus e não a pratica, ele é semelhante ao quê? A onda do mar. Então é interessante a gente ouvir, não só ouvir, mas colocar o quê? A palavra de Deus em prática. Aleluia, Deus. Se Deus está mandando você ir, vai. Se Deus está mandando você fazer, faça. Glória Se Deus está a Deus. te dando uma direção, vá na direção que Ele está te mandando ir. Oh, Com certeza Deus. você vai ser abençoado. Aleluia, Deus. Glória. Então nós podemos observar aqui, irmãos, que aquela mulher, né, ela então obedeceu ao que o profeta falou para ela. É verdade, Jesus. E ela colocou em prática. Imediatamente aquela mulher sai
e vai ali até os teus vizinhos. Glória a Deus. Parece coisa de louco, né, irmãos? Oh, aleluia, Jesus. A mulher não tinha nada em casa, só tinha um pouquinho de azeite. Oh, aleluia. Mas isso, irmãos, é fé. Aleluia, Jesus. Para acontecer milagre, a gente tem que ter fé, Glória tem que a Deus. acreditar. Verdade, Jesus. Então ela vai ali e começa a pedir vasilha aos teus vizinhos. E o profeta, ele foi bem categórico e disse: olha, pede muita, não pouca. Amém. Por quê, irmãos? Porque o profeta, ele conhecia Deus. Oh, aleluia. Ele sabia ali, irmãos, que Deus iria fazer um milagre na vida daquela mulher. Glória a Deus. Eliseu tinha certeza, irmão, que ali o Senhor iria multiplicar Aleluia, aquele azeite. glória. Por isso, irmãos, ele disse: traga muita vasilha, não traz pouca não. Amém? Amém, Jesus. E ela foi ali no vizinho, quem sabe da sua direita, da sua esquerda, o vizinho da frente, pediu ali muitas vasilhas, entrou ali para dentro do seu quarto, certamente o quarto ficou cheio de vasilha, e a Bíblia diz, irmãos, que ela então fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E ali, irmãos, a Bíblia diz que ela começa a deitar aquele azeite sobre aquelas vasilhas. E naquele momento, irmãos, em que ela estava ali dentro do seu quarto, fechada, junto com teus filhos, certamente deitando aquele azeite, e ao mesmo tempo orando, o Senhor começou a fazer um milagre. Glória a Deus. O Senhor começou ali a multiplicar aquele azeite. Maravilhas, oh Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, dentro daquele quarto começou a acontecer o quê? O sobrenatural de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, é interessante. A Bíblia, ela fala assim: olha, quando vocês for orar, entra para dentro do seu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em secreto, e o teu pai que vem em secreto, ele te recompensará. Não é assim que a Bíblia diz? Então, irmãos, eram no quarto ali, com as portas fechadas, de joelhos dobrados, é que acontece, irmãos, o sobrenatural de Deus na nossa vida. Aleluia, Jesus. E ali estava acontecendo o que? O mover de Deus. Estava acontecendo ali um milagre. Deus, irmãos, o Deus da multiplicação, aquele mesmo Deus que multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, os quais Jesus levantou aos céus e abençoou, aquele mesmo Deus, ele estava ali, irmãos, multiplicando o azeite daquela viúva. Oh, aleluia, Deus. A Bíblia diz, irmãos, que ela enchia uma vasilha e gritava para os seus filhos: traz mais vasilha. Os meninos corriam, traziam mais vasilha, enchia, ela gritava: traz mais, traz mais, traz mais. A Bíblia diz, irmão, que todas as vasilhas ficaram cheias de azeite. Aleluia. E quando todas estavam cheias, a Bíblia diz que o azeite parou. Glória, glória a Deus. O azeite parou. Por que parou, irmãos? Jesus. Porque não tinha mais vasilha para ser cheia. Porque se tivesse mais, certamente o azeite encheria. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher maravilhada com aquele milagre, Aleluia, Jesus. que os seus olhos e os seus filhos presenciaram ali dentro daquele quarto, ela então, irmãos, mais que depressa corre ao profeta e conta para ele o que? O milagre. Ela corre até o profeta e começa a contar, ela começa a testificar, irmãos, o que Deus havia feito na sua vida. Glória a Deus. Ela começa a testificar para o profeta que o Senhor havia multiplicado aquele azeite. Amém. E o profeta então
diz para ela: ó, então você faz o seguinte, você vai, pega o azeite, vende, paga as suas dívidas, e tu e teus filhos vivei do resto. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, depois do milagre feito, depois do milagre acontecido, pareceu uma coisa simples, né? Mas não era, irmão. A situação daquela mulher era crítica. É verdade. Ela havia perdido primeiro o seu marido, aquele que trazia o sustento para sua casa. Glória a Deus. Ela havia perdido o teu esteio. A vida financeira, um arraso. Não tinha nada. Só tinha uma botija de azeite. Estava agora prestes a perder os seus 2 filhos. Oh, Deus. Certamente ela estava ali apostando todas as suas fichas naqueles seus 2 filhos. Não, eu perdi o meu marido, mas eu tenho os meus filhos. Os meus filhos vão cuidar de mim. Verdade, Deus. Eu não estou só, eu não estou desamparada. Mas quando chega os credores dizendo que iria levar os seus filhos, aquela mulher entra certamente em desespero. Mas, irmãos, aquela situação, entre aspas, para a vida dela foi boa. Por quê? Porque despertou a sua fé. Aleluia, Jesus. Glória. Por que aquela situação dos credores chegando na sua casa, ameaçando levar os seus filhos, foi bom para ela? Foi. Por quê? Porque aquela situação despertou aquela mulher buscar o quê? Uma solução. Aleluia. Despertou ela a sair, quem sabe, do comodismo. Verdade, Jesus. Aleluia. Então, irmãos, Deus, Ele permite sim situações acontecer nas nossas vidas para nos despertar. Aleluia. Deus, Ele permite sim, irmão, situações na nossa vida. Ele, irmãos, o próprio Deus, Ele provoca situações para poder, irmãos, mudar a nossa história. Verdade. Deus mesmo, Ele provoca situações para mudar a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que Deus, Ele próprio permitiu toda aquela cena, toda aquela situação, irmão, para poder mudar a vida daquela mulher, para despertar a fé dela. Verdade, Deus. Aleluia. Por que, irmãos, que às vezes Deus, Ele permite uma enfermidade? Por que Deus permite, às vezes, uma luta na área financeira? Verdade, Deus. Por que Deus, às vezes, permite, irmãos, o inimigo, às vezes, se levantar contra a nossa vida? Às vezes, irmão, para nos despertar, É mesmo, Jesus. para nós acordar, para nós, irmão, passar a buscar mais a Deus, Verdade. para nós, às vezes, chegar mais perto de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O que a Bíblia diz? Olha, o que eu faço agora, não entenderás, mas compreenderás depois. Oh, aleluia. Quando Deus, Ele permite uma situação adversa na nossa vida, às vezes no meio ali daquele redemoinho, às vezes no meio daquela luta toda, a gente não entende nada. É verdade, E Deus. às vezes a gente, por não vigiar, irmãos, a gente começa a murmurar. É verdade. A gente começa a murmurar e a dizer: Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Eu sou teu servo, eu sou tua serva. Eu procuro ser fiel com o Senhor. Eu sempre estou ali na casa do Senhor, fazendo a sua obra. Por que o Senhor está permitindo essa luta? Por que o Senhor está permitindo essa situação acontecer na minha vida, acontecer na minha casa, acontecer com meu esposo, acontecer com os meus filhos? Não é verdade? Verdade. Mas Deus, irmãos, Ele está no controle de todas as coisas. Verdade, Jesus. Porque Deus, Ele nunca perdeu e nunca perderá o controle de nada. É verdade. Tudo está no controle de
de Deus. Aleluia, Jesus. Tudo está no controle dele. Nós temos que confiar nesse Deus. Mesmo, Jesus. Não é verdade? É verdade. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor, eles serão como os montes de Sião, que não se abalarão. Aleluia, Jesus. Por que, irmãos, esse comparativo, os montes de Sião, que não se abalarão? Porque, irmãos, é rocha, é pedra, tem estrutura. Então aqueles que confiam no Senhor, eles serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia, Jesus. Glória a Então Deus. vamos confiar nesse Deus. Amém, Jesus. Vamos Deus. confiar nesse Deus, porque, irmãos, nós confiando nele, pode vir a luta, pode vir os problemas, o inimigo pode se levantar contra a nossa vida, irmão, mas nós vamos permanecer firme, nós vamos permanecer assim como os montes de Sião, não vamos nos abalar diante da situação. Glória a Deus. E naquele momento, irmãos, aquela mulher, ela fica maravilhada. Por quê? Porque aconteceu ali, dentro da sua casa, um grande milagre. O milagre do que, irmãos? Da multiplicação. Aleluia, Deus. Por que, irmãos? Por que aconteceu esse milagre? Porque aquela mulher, ela teve fé. Aquela mulher, ela teve obediência. Glória a Deus. A fé gera isso, irmão. A fé gera obediência. Aquela mulher creu no profeta, naquilo que o profeta direcionou ela, e ela foi o que? Obediente. Glória a Ela Deus. obedeceu. Aleluia. Irmão, você quer ter uma vida abençoada? Obedeça a Deus. Amém, Jesus. Seja obediente à palavra de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quantas pessoas, irmãos, estão aí frustradas, decepcionadas? Quantas pessoas têm dado com a cara do chapisco? Por quê? Porque muitas vezes não querem obedecer a Deus, não querem obedecer a palavra do Senhor. É mesmo, Jesus. Glória a Deus. Por que, irmãos, que Abraão ele foi um homem abençoado por Deus? Porque ele foi um homem que obedeceu a Deus. Deus pediu para ele, irmãos, o seu filho Isaque em sacrifício. Para Abraão, irmãos, estava sendo difícil, mas ele fez o que? Ele obedeceu a voz de Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Quando ele estava ali com o seu cutelo levantado para poder imolar o seu filho em sacrifício a Deus, a Bíblia diz que o Senhor então bradou com ele. O anjo do Senhor brada com ele e diz: Abraão, Abraão. E ele responde: eis-me aqui, não faças tal coisa, porque agora eu sei que tu temes a Deus e não negaste o teu único filho. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. E a partir daquele momento em diante, o Senhor fala com ele, queria abençoar a vida dele, que ia prosperar ele, que a descendência dele seria grande, seria numerosa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E Abraão foi um homem próspero. Abraão foi um homem abençoadíssimo por Glória a Deus. Deus. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque ele obedeceu a Deus. Aleluia, Jesus. Ele obedeceu a palavra do Senhor. Deus de maravilhas, ó Deus. E não é fácil, irmãos. Sabe por que hoje não é fácil? Porque muitas das vezes a nossa fé ela é confrontada. Por quê? Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Mesmo, Jesus. Timóteo fala que, né, irmãos, os dias são maus. Aleluia, Jesus. Os homens são mais amantes de si mesmo do que a Deus. É mesmo, Jesus. Então, irmãos, não é fácil. Mas quem, em meio a essa geração incrédula, adúltera, pecaminosa, obedecer a Deus, andar de acordo com a palavra do Senhor,
vai honrar. Oh, aleluia. Deus vai honrar tal pessoa. Glória a Deus. Deus vai exaltar tal pessoa. Oh, Deus Que em maravilhoso. meio a essa geração, irmãos, obedecer a Deus. É mesmo, Jesus, aleluia. E com toda certeza, irmão, a nossa fé é confrontada. Glória a Deus. Confrontada, irmãos, lá fora, pelo Glória a Deus, mundo. aleluia, Jesus. Porque, irmãos, muitas pessoas nos taxam de crentinho, de crentinha, de crente quadrado, isso e aquilo. Não é verdade? É verdade, Jesus. Mas nós temos que dizer, como o apóstolo Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu sei muito bem em quem eu tenho crido. Glória a Deus. E estou certo que é poderoso para me guardar. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, eu tenho a minha convicção de fé. Aleluia, Jesus. Eu tenho a palavra de Deus como a minha única regra de fé e prática. E ninguém, irmãos, vai tirar isso do meu coração. Amém, Jesus, glória a Deus. Pode vir a luta, pode vir a tempestade, irmão, mas eu creio. Eu creio em Deus, eu creio na vitória de Deus, eu creio no milagre do Senhor. Amém, Jesus. Então aquela mulher, ela foi abençoada. O Senhor mudou o seu cativeiro, por quê? Porque ela teve fé, ela teve obediência a Deus. E Deus mudou a vida dela. Oh, aleluia, Jesus. Ela então, irmãos, direcionada pelo homem de Deus, ela pega aquele azeite, ela vai, ela vende aquele azeite, ela vai até aqueles credores, aqueles que queriam levar os seus 2 filhos para serem escravos, servos, paga-lhe a dívida, quita-lhe a dívida. E a Bíblia diz, irmão, que ela, com o restante daquele azeite, ela viveu junto com seus filhos. Aleluia, Jesus. Certamente, irmãos, o azeite naquela época era uma especiaria valiosa. Porque com o azeite se fazia muitas coisas, fazia ali perfume, embalsamava os mortos. Então era uma especiaria que valia alguma coisa. Glória a E Deus. certamente aquela mulher, ela vira ali, irmãos, vamos colocar uma microempresária, porque através daquele azeite que sobrou, ela viveu junto com o seu filho. Oh, Deus de maravilhas. Olha o que a fé e a obediência, irmão, gera na vida da pessoa. Aleluia. Aonde aquela mulher estava? Ela estava no fundo do poço. Ela estava no fundo do poço. Às vezes sem expectativa de vida. O que eu vou fazer agora da minha vida? Amém. Eu não tenho meu marido. O que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho nada. Eu só tenho aqui uma botija de azeite. O que vai ser da minha vida agora? Oh, aleluia, Jesus. E quando de repente bate na porta o credor. Pois não, nós viemos aqui levar os seus 2 filhos para serem os servos. Ah, mas por que não? O seu marido, né, deixou dívidas e é assim que funciona. Então nós vamos levar os seus filhos. E aquela mulher então desespera e, né, irmãos, tem aquela atitude de fé. Aleluia, Jesus. Ela tem aquela atitude de fé, de obediência, o qual transformou a sua vida. Glória a Deus. Ela transformou. Irmãos, imagine só, se quando o credor chega na casa dela, viemos levar os seus filhos, e ela entrasse em desespero, corresse para dentro do quarto, né, e começasse ali a lamentar, começasse ali a chorar, tá bom, pode levar, eu abro mão dos meus filhos, e começasse ali, irmãos, né, a maldizer a sua vida, vida miserável, por que eu nasci, isso e aquilo. Se ela tivesse tido essa atitude, É verdade, Deus, aleluia, Jesus. ela tinha ficado seus 2 filhos,
certamente ia entrar em um estado de depressão terrível e poderia até morrer. É verdade. Mas a atitude dela foi outra. Glória. Ela buscou o que, irmãos? Buscou ajuda, buscou auxílio no homem de Deus. Glória a Deus, aleluia. Naquele que era o que? A porta-voz, aquele que era a porta-voz de Deus na terra. Aleluia, Jesus. Eliseu era o porta-voz de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus mandava mensagem para ele e ele entregava a mensagem para os reis, entregava a mensagem, irmão, para quem fosse. Então ele era ali um instrumento de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Hoje, irmão, eu fico olhando assim, às vezes, não generalizando, mas muitas pessoas, às vezes a casa está caindo sobre a sua cabeça, está passando luta, está uma dificuldade, irmão, e não se dobra diante de Deus. É verdade, Deus. E não vem para a casa do Senhor buscar uma direção de Deus para a sua vida. E o diabo está lá dentro da sua casa, minando a sua casa, minando a saúde ali dentro da casa, minando o esposo, minando os filhos, destruindo, irmão, pintando e bordando, e a pessoa não desperta. É verdade, Deus. Aleluia, Jesus. Eu conheço pessoas assim. É verdade. Elas estão despertas para buscar a Deus, para buscar o quê? Um socorro. Porque Deus, irmão, quando Deus abre uma porta dessa aqui, é para socorrer as pessoas. É verdade, Deus. É para que as pessoas venham conhecer a Cristo. Glória a Deus. Para que os pecadores venham e se rendam a Cristo através da pregação do Evangelho. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Glória a Deus. Só que, irmãos, muitas vezes as pessoas, elas abrem mão até da própria vida. Elas às vezes têm outras atitudes como tirar a própria vida, Verdade. subir em cima de um edifício, pular lá de cima, porque acha que fazendo assim vai acabar o sofrimento, vai acabar o labor, vai acabar, aquela luta, aquela aflição, aquela angústia, mas não. Verdade, Deus. A atitude certa, a atitude correta foi o que aquela mulher fez, irmão. Ela foi ali buscar socorro no homem de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E quando ela chega, ela fala, que o seu marido temia ao Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Certamente o marido daquela mulher fazia parte da escola de profeta, porque Eliseu ele tinha uma escola de profeta. Aleluia, Deus, glória. Quando ela chega falando, o meu marido, o senhor sabe que ele temia ao Senhor, e agora os credores chegaram aqui para levar os meus 2 filhos, o que eu faço? Aleluia, Deus, glória a Deus. Eliseu então socorre aquela mulher. Aleluia. Ele não deu peixe para ela, ele ensinou ela a pescar. Glória a Deus, aleluia. Ele não deu peixe para ela, mas ele ensinou ela a pescar. Glória a Deus, aleluia. Porque é fácil, pastorzão? Chegar e dar o peixe assim, aí toda vez vai querer o peixe. É verdade. Mas quando vem, você ensina, você disciplina, você mostra a luz da palavra de Deus, ensina a pessoa a caminhar com as suas próprias pernas. É diferente. É verdade. O que acontece? Ela vai alçar voos altos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ela vai alçar voos altos. Ela não vai ficar somente comendo as migalhinhas que caem, não. Glória a Deus. Ela não vai ser aquele tipo de crente, irmão, aquele crente muleta, só anda escorando, Verdade. só anda dependendo. Igual aquele crente, Senhor, você vai? Não, ora por mim, ora por mim, ora por mim. E ele mesmo não ora, não tem fé, não tem aquela atitude. Glória a E aí Deus. a vida não muda. Verdade, Jesus. Aí a vida fica aquela vida, monótona. Então, irmãos, hoje nós aprendemos que para o milagre acontecer, para que o sobrenatural
sobrenatural de Deus venha acontecer na nossa vida, primeiro nós temos que crer e obedecer. Aleluia, Jesus. Nós temos que ter fé e colocar o que a palavra de Deus em prática na nossa vida. Aí, irmãos, vai funcionar. É verdade. Amém? Jesus. Amém. Amém. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Já são 9 horas e 1 minuto aqui no meu relógio. Amém. Amém, Jesus. E eu quero nesse momento estar orando com os irmãos Amém. na igreja. Nós vamos pedir ao Senhor para que Ele venha, né, irmãos, gerar fé dentro de nós. Amém, Jesus. Glória a Deus. Para que diante das lutas, diante dos problemas, diante das adversidades, diante do levante do inimigo contra a nossa vida, nós venhamos ter, irmãos, maturidade, nós venhamos buscar socorro em Deus, Aleluia. assim como aquela mulher fez. Amém. Então vamos orar. Coloque a mão na altura do seu coração, por favor. Amém, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nesse momento, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, eu quero te exaltar, meu Deus, pela tua palavra, a qual, meu Pai, foi ministrada aos nossos corações. Meu Deus e meu Pai, nós sabemos, meu Deus, para que o milagre do Senhor, meu Pai, possa acontecer na nossa vida. Meu Deus, meu Pai, nós precisamos de agir, meu Pai, a nossa fé. Ó, meu Deus e meu Pai, e agindo a nossa fé, automaticamente, ó Deus, o milagre do Senhor, meu Deus, ele será gerado na nossa vida. Ó, meu Deus e meu Pai, visita o teu povo aqui nessa noite, vai confirmando, meu Pai, a tua grande obra. Ó, meu Deus e meu Pai, ensina-nos, ó Deus, a te servir, ensina-nos, ó Deus, meu Pai, a obedecer, meu Pai, a sua palavra. Ó, meu Deus, porque quando nós obedecemos a sua palavra, ó, meu Deus, diz a tua palavra que os milagres, meu Deus, que os sinais, eles virão e nos acompanharão. Ó, meu Deus e meu Pai, então nos ensina, meu Deus, a obedecer a sua palavra, nos ensina a andar, meu Pai, diante do Senhor, em obediência, meu Deus, às Escrituras. Ó, meu Deus e meu Pai, o Senhor mudou a vida daquela mulher, o Senhor, meu Deus, transformou a vida dela, quando ela teve aquela atitude de fé, quando ela obedeceu, meu Pai, ali as instruções que o profeta passou para ela. Ele estava ali sendo direcionado por Deus, certamente. Meu Pai, então ela se levantou, ela, meu Pai, agiu a fé. Oh, meu Deus, o milagre aconteceu na sua vida, e que nessa noite, meu Pai, o milagre do Senhor também possa acontecer na nossa vida, possa acontecer na nossa casa, possa acontecer na nossa família. Oh, meu Pai, eu oro ao Senhor nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muda, meu Pai, a história do seu povo, meu Deus e meu Pai. Oh, meu Deus, confirma a tua bênção, confirma a tua vitória, confirma o teu milagre. Meu Deus, eu oro, meu Deus, e já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. E amém. Graças a Deus. Amém, Jesus. Eu quero aqui mais uma vez externar a minha alegria e gratidão primeiramente a Deus, né? A nossa irmã que foi a ponte para que nós estivéssemos aqui, né? O pastor, a nossa irmã também. Amém. Glória a Deus. Fiquei alegre de ver o irmão Fabrício, né? A bebezinha aí tá crescendo, né? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Eu volto a palavra para quem é de direito.